Boa noite, professoras e professores de ensino religioso. Bem-vindas, bem-vindos. Parabéns pelo nosso dia, né, que a gente merece comemorar, mas sem esquecer que ainda temos muita luta, né, para conquistar, muita coisa a fazer para conquistar. Então, gente, hoje estamos comemorando esse dia 26 de setembro, e essa nossa live, né, vai contar com a presença do professor, né, coordenador geral do FONAPER, professor Adesir Poser. E também teremos, no segundo momento, né, a oportunidade de dar muitas notícias, novidades, né, que a nossa associação tem conquistado. Então, eu gostaria de convidar a professora Dora, né, para apresentar. Professora Dora, boa noite. A Maria das Dores Alves Ferreira é a nossa presidente, né, do FONAPER, do ADADPER, né, e vou passar a palavra para ela para abrir, né, essa nossa live. Boa noite a todos e todas. Como hoje é um dia histórico para nós do ensino religioso, eu gostaria de abrir essa live, a primeira live com a nova diretoria, numa data tão especial, com uma singela homenagem, mas uma homenagem muito carinhosa. Na verdade, uma poesia. Eu vou arriscar falar essa poesia para todos os professores e professoras de ensino religioso do estado de Minas Gerais. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder te emocionar. Desejo que a sua família seja bem mais unida. Desejo que os seus amigos sejam mais cúmplices e que a sua vida seja bem mais vivida. Gostaria de lhe desejar muitas coisas, mas nada seria suficiente. Então, te desejo grandes sonhos e que esses sonhos possam te levar ao rumo da sua felicidade. Carlos Drummond de Andrade. Então, é com essa poesia que eu gostaria de abrir essa noite. Agradeço e saúdo o parceiro Paulo Agostinho, da PUC Minas, que tem muito nos ajudado. Agradeço o trabalho dessa nova diretoria, como disse hoje, a nossa primeira live dessa nova diretoria. E saúdo, agradeço a vice-presidente, a professora Adriana Campos, a secretária, a professora Soléria Rezende Menegatti, a vice-secretária, a professora Márcia dos Santos, o tesoureiro, o professor Vladimir Rocha Ferreira, e a vice-tesoureira, a professora Ludmila Asté Souza Gomes. Quero também, não poderia deixar, como primeira live, de fazer a referência e agradecer o nosso conselho fiscal, o professor Vanderlei Soares da Cruz, o professor Sanderson Almeida, o professor Helder Maioli Alvarenga. Também agradeço e faço referência aos representantes regionais, os nossos parceiros em cada canto desse estado de Minas Gerais, a professora Soraya, do norte de Minas, a professora Valquíria, também do norte de Minas, o professor Henrique, do Centro-Oeste, a professora Eli, do Rosário, do Rio Doce, o Edson Vander, né, o professor do Rio Doce, a professora Gisele Maria Valério, do Triângulo, o professor Francisco Ribeiro dos Santos, também do Triângulo Mineiro, a professora Gilciana Paulo Franco, da Zona da Mata, a professora Ana Maria Lobo, do Sul de Minas, e também a professora Edith Dias de Aguiar, do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri. Agradeço também a participação de todos os professores e professoras
presidentes das associações dos outros estados de Minas Gerais e também vários coordenadores de subsedes do Sindiúte, da minha cidade também, a professora Lidiane, da subsede Bocaiúva. Então, a minha gratidão hoje a todos e todas. Eu para se apresentar o tesoureiro da palavra para aí a sua apresentação. Boa noite a todos. É um momento histórico, uma data histórica, esse encontro. Estou muito feliz por esse encontro. O fortalecimento da nossa disciplina, cada dia mais a nossa disciplina sendo fortalecida. Oi, Dora, está me ouvindo? Nós podemos a nossa secretária para se apresentar. Isso, Vladimir. Boa noite, Vladimir. Boa noite. A Soléria, ela acabou de chegar em casa das aulas, então daqui a pouco ela estará presente, ok? Muito bem. Passo a palavra para o professor Vladimir. Já falou? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Uma noite histórica para mim, eu acho que para todos nós, um momento histórico, esse encontro, significativo demais, fortalecer a nossa disciplina cada dia mais. Saúdo a todos, em especial a professora Dora, o professor Paulo, que tem feito muito, tem lutado muito para a nossa disciplina, à frente da associação, então é muito importante esse encontro. Eu sou Vladimir, eu sou professor de ensino religioso no município de Contagem, aqui em Minas Gerais, e estou nessa nova diretoria, com a função de tesoureiro. Muito bem. Muito bem, professor. Seja bem-vindo, né? À frente da ADPE. Obrigado. Bom, aqui nós que agradecemos. Nós podemos dar início, gente, falando aqui um pouquinho, porque hoje vai ser uma conversa, é um bate-papo gostoso entre nós, os professores, e a gente gostaria de abrir hoje também essa live, falando um pouquinho da nossa história, a história da ADPE. Porque alguns professores ainda colocam em alguns grupos que não conhecem a história da ADPE, né? Mesmo vendo alguns colegas na luta, mas ainda falam que não conhecem. A ADPE, ela nasceu no dia 31 de outubro de 2020. Então, esse ano, nós completamos aí 3 anos da ADPE. Então, foi um sonho, era um sonho, esse sonho se realizou. Esse sonho se realiza com uma diretoria audaciosa e na expectativa de buscar soluções para novas perspectivas que a gente vinha enfrentando no ensino religioso no estado de Minas Gerais. Então, a associação, a ADPE, a Associação dos Discentes, Docentes, dos Professores de Ensino Religioso do estado de Minas Gerais, ela nasce da necessidade de ampliar essas lutas e essas conquistas para a nossa disciplina. Então, quando nós falamos da ADPE, muitos professores se emocionam. Por quê? Porque ao longo desses anos, nós tínhamos e temos um fórum permanente, que é o FONAPE, que daqui a pouco nós vamos estar falando sobre ele. Então, o FONAPE, ele precisava também, ele precisa de ajuda. Então, as associações, cada estado hoje no Brasil, acreditem, estão aí à frente de associações de ensino religioso. E é uma necessidade nossa. Nós precisávamos ser audaciosos. E aí,
a ADPE, ela nasce da necessidade, sem fins lucrativos, né? Buscando soluções pedagógicas, junto à Secretaria Estadual de Educação, pesquisas, formação de professores. Então, é uma luta contínua. A ADPE, ela é a nossa associação para a busca de soluções para a disciplina do ensino religioso. Claro que essas soluções, elas não vão vir no estralar do dedo. Ela precisa de passos. Então, nós estamos dando esses passos, né? Às vezes maiores, às vezes menores, mas fato é, não paramos. 3 anos nós conquistamos várias coisas. Entre elas foi o nosso site. Nós enviamos ofícios para as prefeituras, né, dos municípios que ainda não oferta o ensino religioso no estado de Minas Gerais. Então, sobre isso tudo nós vamos conversar agora. É só um breve histórico mesmo, e ao longo da live, espero que ninguém saia, porque tem muita novidade, e a gente vai estar conversando e falando sobre a ADPE. E também sobre o FONAPE. E para falar do FONAPE, nós vamos hoje ter a honra do presidente do FONAPE, que é o professor Adeci, que hoje está à frente. O professor Elcio já fez uma live conosco e agora ele está à frente aí para poder falar um pouquinho para a gente do FONAPE. E é uma pessoa encantadora, que eu estou passando a conhecer também hoje, né? Já vi em algumas lives, mas vamos ter o prazer de conversar com ele hoje, nesse bate-papo gostoso. Então, para essa roda de conversa, eu convido o professor Adeci para se apresentar e, logo em seguida, farei para ele algumas perguntas. Com a palavra, o professor. Pode se apresentar aí, professor. Ok, boa noite, Dora, né? Todo mundo chama de Dora, pelo jeito, Maria das Dores, né? Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite também feito pelo professor Paulo Agostinho, né? É sempre uma alegria a gente poder estar conversando, né, sobre o FONAPE, sobre o ensino religioso, né? Eu sou aqui de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, natural, e atuando também na educação básica. Atuei muitos anos na sala de aula, atualmente estou na gestão, né, na Secretaria de Estado da Educação, também atuando na Universidade Regional de Blumenau, no curso Ciência da Religião, e também já estive coordenador da Associação de Professores aqui de Santa Catarina, né, já estive uma outra oportunidade na coordenação do FONAPE e agora a gente retornou também. E a minha formação é Ciência da Religião, né, a licenciatura, aqui pela Universidade Regional de Blumenau, mestrado e doutorado em Educação, e sempre atuando aí na área da formação, né, nas políticas de gestão, tentando assegurar justamente aquilo que é o nosso métier, que é a nossa área, né? A primeira compreensão, né, do todo da escola, né, mas também voltado para o específico nosso, que é o ensino religioso. Então, é um prazer muito grande, né, e parabenizo todos os professores, né, de ensino religioso nesta data tão especial, aí de Minas Gerais, em todo o estado, dos municípios, bem como do país todo, né. Até porque hoje nós comemoramos também 28 anos do FONAPE. Então, uma data significativa, né? Considerando 28 anos, já é uma idade um tanto madura, eu diria assim, né? E que daqui a pouquinho, então, a gente conversa sobre a questão desse histórico todo, né? Que o FONAPE tem. Devolvo, então, para as suas perguntas. É isso, Dora? Isso. Então, nós vamos começar falando mesmo, né, desse histórico do FONAPE. Professor, qual que é a importância histórica do FONAPE para o ensino religioso no Brasil? Fala isso aí um pouquinho para nós. Então, eu acho que é uma pergunta que a gente precisa se reportar, né? Há muita gente, né? Porque falar da história do FONAPE é falar de gente, é falar de movimento, é falar de
responsabilidade, de comprometimento, né, com uma educação transformadora, né, que olha para os estudantes, para os sujeitos, na sua integralidade, né, em que a dimensão transcendental, a dimensão religiosa, é parte também integrante dessa integralidade dos sujeitos. Portanto, a importância do FONAPER está justamente aí, em não só inaugurar, mas dar continuidade às sementes lançadas, eu diria assim, décadas antes, né, dos anos 95, em que o FONAPER é fundado. Porque nós tínhamos, tanto em vários estados, né, da federação, iniciativas de diálogo interconfessional, depois ecumênico, interreligioso, né, que foi devido à necessidade também e reconhecimento, obviamente, da diversidade religiosa, que sempre existiu no país, mas que no cenário, no contexto da educação básica, né, não era reconhecida tal qual, né? Então, a grande contribuição histórica e importância é justamente dar continuidade de uma forma mais articulada em nível nacional. Porque o que nós tínhamos, né, desde os anos 70, 80, eram organizações estaduais, né, de CIERs, de conselhos de ensino religioso, né, que congregava professores, né, pesquisadores, mas principalmente, na grande maioria no início, líderes religiosos, que, devido a todo o processo de redemocratização do país, enfim, né, o ensino religioso, né, nessa perspectiva mais plural, diversa, ele vai se nutrindo nesse cenário, nesse contexto, né? Ou seja, era necessário, tornou-se necessário reconhecer, valorizar e respeitar, né, essa pluralidade, diversidade religiosa existente no país. Portanto, a escola, né, não podia mais reproduzir etnocentrismos ou perspectivas de uma religião, né, predominante, como foi, né, em grande parte da história da educação brasileira, ensino religioso mais de perspectiva confessional, né? Então, essa abertura da sociedade para os direitos e as diversidades, de um modo geral, né, também trouxe no bojo essa necessidade de ressignificar o papel do ensino religioso, do ponto de vista epistemológico, pedagógico, metodológico, né? Então, a importância do FONAPER está em dar continuidade e articular de forma nacional, né, este movimento. E aí, sim, nós teríamos, e temos, né, uma série de fatos, de momentos, né, que desde os anos 95, então, nós vamos ter. E os primeiros deles, né, e aí eu sempre brinco, né, com os acadêmicos, se a gente acha que hoje é difícil, né, a gente lutar por concurso público, por aulas, para oferta, de fato, no ensino religioso, pelas redes de ensino, né, é difícil, obviamente, né, porque há ainda muita negligência em termos de cumprimento do que está previsto na legislação, mas nesses anos era muito pior, eu acho, porque, imaginem, nesse período em que surge o FONAPER, estavam se elaborando, né, os parâmetros curriculares nacionais das diferentes componentes curriculares, e o ensino religioso estava fora, né? Então, um dos movimentos que o FONAPER fez, um dos primeiros, né, nessa continuidade de esforços em nível estadual, foi justamente a produção de um parâmetro curricular nacional, o PCNR, né, de ensino religioso, que permaneceu oficioso. No entanto, balizou e orientou a elaboração de inúmeras propostas curriculares do país afora, bem como inúmeros cursos de licenciatura em ciência da religião que surgiram, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, tivemos vários, né? E depois em outros estados também, assim como no Rio Grande do Norte, depois Pará, em universidades inclusive públicas, né? Estaduais, e outras federais que depois foram também abrindo esses cursos. Então, esse parâmetro curricular elaborado pelo FONAPER, tornando-se uma referência, né? Logo também aí nos anos 95 e 6, né, tinha a discussão da LDB, né? E aí
para quem dá uma pesquisada, vai perceber que em 96, o artigo 33, né, da LDB, ele sai com uma redação diferente da atual, né? Por isso, o FONAPER entrou em campo, eu diria assim, foi a segunda maior articulação de solicitações de emendas, né, de alteração do artigo 33. Os professores do país inteiro enviando fax para deputados, senadores, solicitando. Veja, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso, né? Era tudo no fax. E isso é interessante, né? Porque é fruto desse movimento que ocorre a alteração do artigo 33, em que se tem, então, justamente a inclusão do ensino religioso com ônus para o Estado, ou seja, o Estado precisa pagar o professor de ensino religioso, porque na versão anterior o Estado não se responsabilizava, ou seja, ou alguma igreja pagava ou o professor trabalhava de graça. Veja que maravilha. Então, essa luta foi encampada pelo FONAPER, né, e tantas outras instituições em nível estaduais que se somaram, né? Bem como a questão do sem proselitismo, que está lá no finalzinho do artigo 33, né? Ou seja, a escola, o ensino religioso, né, histórico, essa virada paradigmática, eu diria, de chave, né, de perspectiva. Então, a aula de ensino religioso não é, do ponto de vista legal, espaço para fazer seguidores, fazer proselitismo. Então, são conquistas, né, históricas que, a partir daí, nós vamos ter uma série de outras ações, né, elaboração dos cadernos, dos 12 cadernos do FONAPER, né, que geraram em 2000, né, uma formação de mais ou menos 7.000 professores via uma TV, né, uma parceria que se fez com esses 12 caderninhos que foram muito utilizados Brasil afora, bem como outros documentos que foram subsidiando essa discussão, né? Houveram também, por exemplo, proposições de diretrizes curriculares para a formação de professores, propostas discutidas no âmbito do FONAPER, né, em eventos, né, de forma sempre muito coletiva, e apresentadas no MEC e principalmente no Conselho Nacional de Educação, como uma necessidade, ou seja, é uma área nova, né? Há uma cultura posta de uma perspectiva de ensino religioso confessional e que, sem informação de professores, né, especialistas, dificilmente esse quadro se transforma. Então, claro, ainda estamos nesta luta, né, de transformação dessa perspectiva. Então, são alguns pontos, né, que, do ponto de vista lá no início do FONAPER, nos primeiros anos, nós temos esta grande contribuição, né, e que, não sei se eu posso ir avançando, Dora, né, nessa questão mais histórica, que demonstra um pouco da importância do FONAPER, ou tem outras perguntas? Pode. Ok. Então, outros aspectos que são importantes. Oi? Eu tenho uma pergunta que eu acho que eu vou fazê-la agora, porque Sim? Já pode ser inserida no seu raciocínio, Deci. Quais são os desafios, então, da FONAPER, né? E outra questão esses desafios se cruzam com os desafios do professor de ensino religioso, em que medida que eles vão se encontrar? Pois então, eu acho que os desafios, né, Vladimir, eles estão muito na linha da continuidade desta luta e articulação, que é hoje, no meu entendimento, a ampliação da formação docente, da formação inicial e continuada dos professores, tá? E a implementação da base, né, por parte das redes de ensino. E decorrente disso, ou associado a isso, né, está todos os aspectos que dão segurança profissional, eu diria assim, né, para o professor exercer na sala de aulas aquilo que lhe é parte do ofício. Portanto, no meu entendimento, esses dois pontos são centrais: formação, ampliação, né, da formação inicial, e a implementação do currículo, né,
da base nacional nas redes de ensino que ainda... E aí, claro, a decorrência disso, a efetivação de professores por meio de concursos públicos, né? O fomento de produção de material, né? E eu até tinha notado aqui, inclusive, material didático, né? Ou paradidático, que é uma das lacunas também que a gente tem, né? Então, são aspectos que estão associados, ou seja, políticas públicas que, assim como todos os demais componentes curriculares já possuem, nós precisamos correr atrás nesse sentido, de que o ensino religioso também tenha, né, este aparato pedagógico de subsídio, né, de reconhecimento, né, do ponto de vista profissional, como um profissional, assim como os demais, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver nesse cenário, né? Mas eu gostaria ainda de trazer outros aspectos que, do ponto de vista histórico, né, da primeira questão, que, claro, aqui se articula com o que o Vladimir traz, né? Algumas outras questões que ainda, volta e meia, elas pipocam aí nas conversas, enfim, né? Quais são, né? Primeiro, por exemplo, lá nos anos 2011, 12, né? O FONAPER participou também de algumas discussões em relação à criação do que virou depois, não tinha esse nome, né? Na criação de um comitê da diversidade religiosa em nível nacional, encampada na época e hoje ainda, né, se busca retomar o Ministério dos Direitos Humanos, né, e Cidadania. E, de fato, depois veio criar esse comitê, né, para tratar das questões da diversidade religiosa. Claro, não tem um vínculo direto com o ensino religioso, no entanto, ajudou e ajudaria muito, né, se ele tivesse tido continuidade a partir de 2019, 2020, de forma efetiva, né, no reconhecimento por parte, inclusive, de lideranças religiosas, do que é o papel da religião, das instituições religiosas, do ponto de vista da sua missão, das suas atividades de evangelização e as suas espiritualidades, e o que difere o ensino religioso do ponto de vista da ciência da religião, a partir do ponto de vista ético-científico, né, dentro do contexto da escola, da educação básica, né, ou seja, o estudo das espiritualidades, das religiões, né, ou sobre as religiões, de modo que se conheça para respeitar, se conheça, né, as religiões para reconhecer, né, essas diferenças como potencialidades, como elementos de aprendizagem, e não como algo estranho que eu devo extirpar, devo perseguir, reproduzir preconceitos ou desrespeitar, né? Então, esse é um dos aspectos aí, né? Também nós temos, a partir de 2008, 2009 em diante, uma discussão que só finalizou em 2017, embora para a gente não finalizou, porque é uma luta que a gente precisa fazer ainda, que é a questão do Acordo Brasil-Santa Sé, né, em que no artigo 11 lá, nós temos aquela previsão, né, do ensino católico e de outras confissões. Então, o FONAPER participou aí ativamente em conversas, inclusive na época, né, com o ministro Aires Brito, participou, inclusive, de audiências públicas, da audiência pública no STF, né, como uma das entidades ouvidas, né, pelo ministro Barroso sobre essa questão do acordo, né. Então, há momentos históricos, né, de discussão sobre esse tema, né. Claro, o final não foi 100% como a gente previa, eu gostaria, no entanto, né, ser ouvido, o FONAPER ser ouvido no STF é muito significativo, como uma das entidades, né? E aí demarcou-se justamente aquilo que talvez não tinha-se muito, não estava muito evidente, né? Ou seja, é a partir dessa disputa, em certa medida, né, que surge aquela compreensão do ensino religioso não confessional como uma diferenciação do que historicamente se teve, o ensino confessional, né, na escola. Claro que
a ensino laico, né, ensino religioso laico, com base na ciência da religião, né? Mas nesse momento histórico se achou importante demarcar isso como não confessional. Isso, em certa medida, pegou, né, para chamar atenção, e claro, a terminologia é uma questão, isso vai mudando também com o tempo, né? Outro aspecto importante, que decorre também um pouco dessas disputas, né, é o FONAPER ter sido chamado pelo Ministério da Educação para contribuir na elaboração da Base Nacional Comum. Ou seja, o MEC nunca, primeiro os PCNs, ele não assumiu os parâmetros curriculares propostos, né, pelo FONAPER. Por isso, ele teve sua importância de forma oficiosa, né? Mas a BNCC é a primeira diretriz curricular oficial para o ensino religioso em âmbito nacional. Claro, com todas as dificuldades, porque, se vocês lembram, né, na terceira versão da BNCC, o ensino religioso tinha sido retirado do documento, né? Então, é uma outra luta que, mesmo depois de termos participado, né, de toda a elaboração, de todas as discussões, na consulta pública, enfim, né, a terceira versão foi um baque muito grande. E, claro, houve uma reorganização aí, também puxada pelo FONAPER, mas aí muitas outras entidades também participando, né, nos diversos estados, ou outras associações, né, como a Amptec, né, que se somou nesse sentido, e outras mais que foram e são importantes nesta luta, né, no sentido de que o ensino religioso pudesse retornar ao documento, senão nós estaríamos no limbo, no mínimo por mais 10 anos, sem uma diretriz. Então, assim, são pontos ou aspectos ou conquistas, né, mesmo que tenhamos críticas à proposta de ensino religioso na BNCC, que precisa ter, porque a ideia é que a gente sempre qualifique, né, e a crítica nesse ponto ela é importante, desde que seja ela vem justamente nessa direção, né, de que nós precisávamos ter, né, estar incluídos, porque sabíamos que muitas das políticas decorrentes da BNCC, né, elas dependeriam de estar. Mesmo assim, a gente sabe que algumas das ações posteriores, o ensino religioso permanece fora, né? Por isso que a luta é permanente, né? Nós não podemos nos acomodar, né? Então, comemorar o dia do professor de ensino religioso é recordar que não é só uma vez por ano que a gente precisa se reunir, porque a gente precisa discutir. É todo santo dia, né? Nós precisamos estar atentos a movimentos que ocorrem, né? E nos fortalecermos sempre de forma coletiva, porque é isso que vai dando também um lastro maior, né, às lutas que a gente empreende, que o FONAPER e as associações, né, como a Associação ali de Minas, né. Outro ponto importante que vale destacar, né, muito próximo ali nessa discussão e elaboração da BNCC, foi a elaboração, né, das diretrizes curriculares de ciência da religião, a Resolução 05 de 2018, ou seja, são eventos, né, ou atividades, ações muito recentes, né, mas que o FONAPER vem lutando há algum tempo, já algumas 2 décadas aí, desde a sua instalação, basicamente, né. Então, só para citar aí algumas dessas ações, né. Tem algumas ações também externas, né, em nível de América Latina, de diálogos com países latino-americanos para criarem também associações, fóruns, né, para discussão da ciência da religião, do ensino religioso nessa perspectiva plural, diversa, né. E o FONAPER, alguém colocou aí uma pergunta, né, realiza todos os anos um evento nacional, dentre outras atividades, às vezes mais micro, enfim, de apoios, né, que é o CONER, né, que é o Congresso de Ensino Religioso. Um ano é alternado, um ano é o CONER, né, o CONERES, né, que é o Congresso Nacional de Ensino Religioso,
e no ano seguinte, sempre o seminário de formação de professores para o ensino religioso. Então, nós estamos na 16ª, já fizemos 16 edições do seminário e 11 do congresso. E este ano estamos com a 17ª edição do Seminário Nacional de Formação de Professores, que vai ocorrer daqui a um mêsinho, né, dia 19 a 21, né, de outubro, na Universidade Católica de Brasília, né, no campus lá de Taguatinga, e é um evento que já está em site, tem link, um monte de pessoas já inscritas, então a gente convida também quem não se inscreveu, se inscreve, porque é um evento híbrido, portanto, você pode participar também à distância, melhor, claro, se for presencial, né, para a gente poder dar um abraço, conversar, enfim, é sempre melhor, porém, a gente tem essa alternativa hoje, né? E esse evento, ele vai discutir, então, direitos humanos da terra e laicidade, perspectivas à formação docente. Então, temos aí, infelizmente, o período de submissão de trabalho já se encerrou, mas temos aí uma bela programação, né, com várias boas discussões, temos, além das comunicações de trabalhos também, com mais de 130 trabalhos aprovados, temos 10 oficinas pedagógicas, né, então, de como trabalhar alguns temas, né, no ensino religioso. Então, vale muito a pena aí estar presente ou acompanhar essas discussões das oficinas, né? O professor gosta muito dessas discussões porque ele vê possibilidades também de utilizar, né, lá no contexto da sala de aula dele. Então, isso é importante a gente destacar aí, né? Então, depois a gente disponibiliza o link aí também, né, do seminário, em que vocês podem acessar, né, e ver mais detalhes, informações que está lá no site. Eu postei aí, de repente pode ir já passando para o pessoal verificar aí, né, caso alguém queira tirar alguma dúvida, enfim. Bom, do ponto de vista aí do histórico, eu destaco ainda, antes de retomar um pouquinho a pergunta que o Vladimir fez, né, nós, desde 2021, o FONAPER tem estudado e trabalhado numa criação de uma revista especializada, específica para o ensino religioso. E aí, em 2021 para cá, né, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, que lá tem curso de graduação, mestrado e doutorado em ciências das religiões, né, o FONAPER criou, então, esta revista, chamada Revista Interinstitucional Latino-Americana de Ensino Religioso, chamada RILAER, tá? Então, se você digitar aí na internet, RILAER vai puxar aí a revista. Então, quem também deseja submeter artigos, relatos de atividades de aprendizagens, né? Tem várias modalidades aí que se pode, então, submeter, que é um espaço de socialização de estudos, pesquisas, né? Acadêmicos na área de ensino religioso, então. E aí eu volto aí para os desafios, né, que o Vladimir nos provocou a pensar, mais alguns além desses, né, e aí de forma mais concreta. Por exemplo, no dia 8 e 9 de agosto, recentemente, o professor Elcio, que já foi mencionado aqui, né, e eu estivemos em Brasília, por exemplo, para algumas pautas que são essas essenciais, eu diria assim, buscando, juntamente com o Ministério da Educação, provocá-los, né, para ampliar ou criar, e agora essa semana eu soube que foi retomado para FOR, né, que é um programa de formação de professores, né, por parte do governo federal, com incentivo financeiro, inclusive, né, que já tivemos muitas turmas, né, em vários estados que aderiram a esse programa e formaram muita gente aí na área. Então, essa é uma demanda aí que, gradativamente, a gente acha que é interessante, né, as universidades que têm interesse e possibilidade de abrir turmas, então é importante. Bem como outras ações de formação de professores, além de formação inicial, né, hoje, com as plataformas, nós temos possibilidade de criar, né, várias alternativas de formação continuada dos professores, espaços de compartilhamento, socialização, enfim, né. Um outro aspecto que tem nos preocupado e a gente tem
comentado nessas pautas, são as questões, e aí num setor do MEC, né, chamado SERES, que faz avaliação dos cursos, né, porque nós temos recebido algumas denúncias de alguns estados que há, inclusive, processos de seleção de professores, né, para efetivação, em que não segue a Resolução 05/2018, que é a diretriz da formação dos professores que devem atuar com o ensino religioso. E aí há cursos, né, instituições que usam o nome Ciência da Religião, mas que, no fundo, você vai observar, é um curso de teologia, né, ou seja, que não dialoga com o que a diretriz de Ciência da Religião estabelece, tá? Então, a gente tem acompanhado isso também, né, tem surgido algumas denúncias, né, e nessa perspectiva aí. Claro, existem interesses, né, porque é um campo em aberto, em certa medida, mas que, por isso, a gente precisa fortalecer iniciativas, né, nesse sentido. Sim, Gisele, FONAPER participa de redes de pesquisa latino-americanos, na verdade, mais em articulações, né, pesquisas ainda não tanto, por isso a revista surge, né, como essa possibilidade de a gente ampliar estudos e pesquisas que visibilizam toda essa realidade que nós temos em nível de América Latina, né. Uma outra ação que a gente teve e tem, né, justamente em torno que a gente bateu na porta no Ministério de Direitos Humanos, a reativação, por exemplo, do Comitê da Diversidade Religiosa. E a Gisele, que acabou de fazer a pergunta, né, que também integra aí a coordenação, sendo parte da coordenação da Rede Nacional das Licenciaturas, né, criada lá em 2018, que foi uma outra, aliás, 2012, que foi uma outra iniciativa também, né, a elaboração de uma cartilha, né, com orientações para as redes, para os gestores das redes de ensino. Então, nós temos aí praticamente pronta, né, esta cartilha que depois a gente quer disseminar, e aí a gente pede já para vocês também disseminarem para todo o estado e vizinhos também, né, para os municípios que não ofertam ainda, além do que vocês já estão fazendo em termos de ofícios, né. Acho que isso tudo é importante. Outras ações, né, o fortalecimento das associações, né, que existem nos estados. Há alguns movimentos também de algumas entidades religiosas de retomar o ensino confessional, justamente por causa da decisão lá do STF, que deixou meio de campo embolado aí em termos de interpretação. Então, isso também a gente precisa estar atento, né? A questão do livro didático do ensino religioso, que é uma outra luta, né? E importante dizer, né? O FONAPER, ele só sobrevive com os associados. Ou seja, ele é feito de gente, assim como toda associação, né? De gente comprometida. Então, a gente convida, né, a todos que se associem também ao FONAPER, assim como na associação ali nível estadual, né? Para a gente ir somando forças, né? Indo espraiando esse movimento, né, que é tão necessário nesses momentos também em que, por vezes, a gente vê ainda discursos de intolerância religiosa, de discriminação religiosa, né, e que leva a violências, né, de cunho religioso, físico, né, e outros mais, né, simbólicos. Portanto, associar-se ao FONAPER, participar dos eventos, né, nesse próximo que nós temos agora em Brasília, é de suma importância. Então, como é o processo de associação, né, no FONAPER? Nós temos no site do FONAPER, www.fonaper.com.br, né, lá tem um espaço, né, chamado Associe-se, né? Então, lá tem as orientações, né, em que você pode preencher lá os dados e efetivar a anuidade, né? A anuidade é beira de R$130 por aí, não é tão caro se a gente for ver a importância que tem as ações que o FONAPER desenvolve, né? E é anual. E qual é a vantagem de ser associado? Todos os eventos que o FONAPER faz em âmbito nacional, quem é associado é isento da inscrição.
Então, essa é uma vantagem, né, que se tem de imediato, né? Então, a gente convida aí para a todos se associarem, porque a gente se soma e fortalece, né, as nossas lutas aí, né? Mais perguntas aí, Dora, Vladimir? Muito bem. A minha internet deu uma cortada, acho que vocês viram que eu dei uma saída aí, né? A internet minha aqui está cortando. Então, nós estamos aí tendo o prazer de conversar com o professor doutor Adeci Poser, presidente do FONAPE, e se você quiser enviar mais perguntas, pode usar o nosso chat aí, já tem o professor Paulo monitorando essas perguntas. Então, vamos aproveitar, né, com certeza, a presença dele nessa live de hoje. Eu gostaria muito de lembrar, professor Adeci, a data do professor Dinsoso é a mesma data da fundação do FONAPE. Hoje, 28 anos, né, do FONAPE, e aí nós fizemos uma pesquisa entre todos os presidentes das associações do Brasil, e não estou querendo me engrandecer, pelo contrário, mas fui eu que dei uma cutucada, e aí todo mundo, né, foi unânime em questão de ter o dia do professor de ensino religioso, que era um sonho para o professor, porque tem esse dia de todas as disciplinas, e a gente percebia que do ensino religioso ainda não tinha. E dentro de uma das primeiras conquistas da ADPE, tem uma pergunta aqui, interessante, que uma das primeiras ações, perdão, não foi conquista, uma das primeiras ações da ADPE foi a participação na formação do 16º Cefoper. E aí, você colocou muito bem sobre isso, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre o Cefoper, o tema que vai ser, onde que vai ser realizado, o tema que foi escolhido, e perdão se você já falou, mas é porque a minha internet caiu. Poderia dar uma pincelada no 17º agora, né? Isso. Então, acho que foi a hora que tu caiu, eu fiz menção aí ao evento, inclusive coloquei no chat aqui interno, depois dá para, se o Paulo conseguir colocar aí para o pessoal visualizar, né? Mas, sim, o Cefoper, veja, o CONER é mais amplo, é um congresso. O Cefoper, ele tem essa pegada mais voltada à formação de professores. Por isso, por exemplo, existem oficinas pedagógicas, né? Que entra no contexto da discussão pedagógica, de como pensar, né, as aulas, de como planejar, toda a questão da diversidade, da cultura digital, né, as metodologias de ensino religioso, né, interativas, hoje se fala metodologia ativa, mas que no fundo é justamente essa necessidade de fazer com que o estudante seja protagonista, né, então, esse evento tem essa característica. E tem também, nesse evento, a primeira mesa, para quem acessar a programação, né? Ela é uma mesa que vai discutir exatamente juntamente com os coordenadores dos cursos de Ciência da Religião, né? Os desafios atuais para a formação de professores, né? Então, é muitíssimo importante, né? E o tema a gente já sinalizou, né? É a discussão dos direitos humanos da terra e a laicidade. Então, como esses conceitos, eles se cruzam aí na formação dos professores, né? Haja vista que vivemos também um cenário, um momento histórico, né? Que requer que a gente retome essas discussões da laicidade, né? E o ensino religioso só é possível o ensino religioso não confessional, a partir da ciência da religião, se o Estado for laico, né? Sim. Ou seja, esse é um aspecto que é crucial, né? Então, precisamos discutir, né, a laicidade e os direitos humanos e da terra, justamente, ou seja, entre
eles cruzam, são temáticas que cruzam exatamente toda a discussão, né, que o ensino religioso propõe e que as religiões acabam trazendo toda a preocupação socioambiental hoje, quando se fala da terra, né, o chão da vida, né? Então, Exatamente. Que se preocupa com a existência e a continuidade da vida, não só dos humanos, mas principalmente, mas também das outras formas de vida, né? Então, essa é uma dimensão crucial. E aí tem também, que eu falei do site, mas o FONAPER tem aí redes sociais, né? Então, quem gosta de rede social aí, acompanhe, né? No Instagram, Facebook, enfim, que o FONAPER tem aí, e seguidamente a gente está anunciando as questões e postagens, né? O que é a RELER, né? Sim, a rede nacional, a rede, né, das licenciaturas em ensino religioso. Foi criada em 2012, lá no evento de Manaus, né, no Amazonas. Foi uma iniciativa assim, do FONAPER, ela está vinculada ao FONAPER, foi uma proposição feita pelo fórum, né? Então ela está articulada sempre às ações do fórum. Então, só para dizer aí que é um espaço, né, dos coordenadores das universidades que ofertam ciência da religião se encontrarem, compartilharem suas, né, e somarem forças nessa luta em torno, né, da formação de professores. Né? Mais perguntas? Acho que está com o microfone fechado, Dora. Abriu aí? Isso. Isso. Professor, nós estamos percebendo que no estado de Minas Gerais, vários professores de outras disciplinas estão aderindo à disciplina do ensino religioso. Eles estão fazendo cursos, pós-graduações, enfim. O que você, na intimidade aqui, né? O que você tem a dizer para esses professores que estão chegando? Vamos usar um vocabulário bem jovial? Essa moçada nova que está chegando agora para o ensino religioso. O que você tem a dizer para eles? Então, acho fantástico, né, esse movimento que o ensino religioso atrai profissionais de outras áreas para estudar, fazer uma segunda licenciatura, né, ou especializações, embora é a licenciatura que possibilite ele fazer um concurso público e se efetivar também nessa disciplina, né? Mas, claro, todo estudo, né, e busca de compreensão da área do ensino religioso para poder atuar com maior qualidade, né, epistêmica e pedagógica, melhor, né? Então, o que a gente diz, sejam bem-vindos, né? E vamos nos somar aí, vamos compartilhar experiências, né? Isso é um fenômeno que não é só aí, eu vejo em outros estados também, principalmente os que têm a oferta já do ensino religioso, porque nós temos estados ainda e muitos municípios que, né, dão uma camuflada, não ofertam. Isso é um problema que a gente precisa encarar, né? Mas contamos muito com essa juventude que vai chegando, né? Então, são novas energias, né? E assim é a vida e é o movimento FONAPER também, né? É importante a gente ver que a gente destaca, né? Algumas pessoas que foram fundamentais na história do FONAPER e precisamos que outras pessoas venham para que também façam essa história. A história, ela é feita de lutas, de atitudes, de organização, né? Então, só ali em Minas Gerais, o Padre Gruen, né? Dá para citar a professora Anísia, que são referências, né, nacionais e que deixaram uma grande contribuição, né? Assim como a gente encontra em outros estados. Hoje tem Paulo Agostinho, tem Gisele, tem Dora e tantos outros que precisam vir dar continuidade, né? Então, qual é o espaço dessa articulação? É a associação, né? É o FONAPER,
são os programas de pós-graduação para estudar, ou as licenciaturas para fazer uma segunda licenciatura, né? E uma coisa que a gente chama atenção, devido à falta de professores, né, assim, em grande massa, para o ensino religioso, é um nicho de mercado, assim como com qualquer outra área. Então, há um cuidado que a gente precisa tomar, né? É claro que a gente olha a questão financeira, às vezes um curso mais barato, né? Um cursinho rápido, mas a gente chama atenção que há muita coisa sendo vendida, muitas propostas sendo vendidas, baratíssimas, com pouco tempo, né? Mas com uma qualidade muito baixa. E assim, para a gente poder compreender o que é o ensino religioso na sua profundidade, nessa perspectiva da BNCC, das diretrizes curriculares, né, os pressupostos epistemológicos que as produções, né, que tem aí tanto nos eventos do FONAPER, da Amptec e outras associações aí sérias que trabalham, né, na produção científica nessa nossa área, a gente precisa olhar o que é produzido e produzido com seriedade, né? Quais são as instituições que têm aí seriedade e comprometimento, porque senão a gente ocupa um espaço e reproduz o que historicamente se fez, ou seja, o não reconhecimento da diferença, a não compreensão, né, da dignidade das pessoas, da liberdade das pessoas terem a sua religião, ou duplo pertencimento, ou de não ter nenhuma religião também, mas que precisa ter um comprometimento com a vida, com a cidadania, né, com aquilo que é civilizatório, que é inclusivo, que garante direitos humanos, né, reconhecimento daquilo que, no fundo, todas as religiões têm na sua base, né, que é o respeito à vida, a valorização das pessoas, né? Então, esse alerta a gente faz, esse convite, para que a gente exige mais a gente fazer um estudo sério, aprofundado, é óbvio que sim, né? Todos nós sabemos. Mas, às vezes, a facilidade, né, leva à comodidade, não só do corpo, mas da mente também, e aí isso se reflete em práticas, às vezes, que não condizem com aquilo que a gente espera, do ponto de vista de uma educação transformadora, comprometida, né, de uma educação com qualidade social, de fato, né, inclusive. Então, acho que isso é uma questão que a gente sempre precisa ficar alerta. Dora, acho que a gente já abusou aí do professor Adeci. Tempo, né? Mas, a gente se coloca, né, Paulo? A DPES se coloca à disposição do FONAPER, na pessoa aí do professor Adeci, nesse enfrentamento, né, dos desafios do ensino religioso. Conte conosco sempre. Foi uma honra, um prazer tê-lo aqui hoje, na nossa live, comemorando hoje o Dia do Profissional do Ensino Religioso. Muito obrigada. Paulo, passa a palavra para perguntar ou falar qualquer coisa. Né? Aí, agradecer mesmo. Do professor aí, Adeci. Agradecer. Infelizmente, a gente não vai dar um abraço lá em Brasília, não poderei estar lá, mas estarei participando online. Então, aí é o convite, né, para todo mundo que puder participar, né, entre lá no endereço, a gente já colocou aqui também, né, o endereço para a pessoa fazer inscrição. Então, é importante isso, né? Está aqui, ó, a gente entrar lá e participar. Descia, muito obrigado. Né? A luta continua. Parabéns, professor de ensino religioso. É isso mesmo. Obrigado aí, Paulo, pelo convite, pelo tempo, todos que nos acompanharam aí. Paulo Freire, né, nosso patrono da educação, lá na obra Pedagogia da Conscientização, né, nos disse que a capacidade de sonhar coletivamente, né, quando assumida na opção pela vivência da radicalidade de um sonho comum, constitui-se numa atitude de formação, que orienta-se não apenas por acreditar que as situações limites podem ser modificadas, mas, fundamentalmente, né, por acreditar que essa mudança se constrói constante coletivamente, né? Ou seja, o FONAPER é um pouco isso.
né? É um trabalho sempre de muitas mãos. Então, parabéns aí também a todos, né, a associação pela iniciativa, e um forte abraço, obrigado aí pelo convite. Um grande abraço. Muito obrigado, DG. Até uma próxima vez aí. Muito Valeu. obrigado. Muito obrigada. Bom, a gente espera que vocês continuem aí só para as considerações finais, os professores, porque Mas acho que antes de considerações, tem notícia boa aí, Dora? Tem, antes das considerações finais, fique, porque tem notícia boa para ser dada, porque hoje é um dia de comemoração. E a gente não pode comemorar de qualquer forma, né? Pelo contrário. Então, já adiantando, o professor Paulo, Vladimir, que me ajude aí, se por um acaso acabar esquecendo alguma coisa, porque essa turma é uma turma excelente, muito boa. Gente, então, como nós havíamos avisados, né? Um presente para o dia de hoje, a ADPE, nós já de buscar, junto ao Ministério Público, as prefeituras que não ofertam o ensino religioso. Então, é tão gostoso essa notícia que eu gostaria de partilhar com o Paulo Agostinho para que ele falasse para nós como foi a reunião com o Ministério Público que nós participamos e o que vem para 2024 e 2025. Pode avisar aí, Paulo, por favor. Pois é, então a Dora, né, fez um ofício ao Ministério Público, né, solicitando, né, que o Ministério Público de Educação verificasse o descumprimento da lei, tanto do artigo 210 da Constituição Federal, né, quanto do artigo 33 da LDB, pela redação nova da Lei 9.475, que a Prefeitura de BH não ofertava o ensino religioso. Então, houve, né, uma reunião, nós fomos convocados, aí participou a professora Adriana também, se não me engano, a professora Gisele, Dora, eu, né, a gente até convidou um jurista para estar com a gente, porque se houvesse advogados, etc., a gente ia, né, e foi muito interessante que a Prefeitura de Belo Horizonte considerou que, de fato, tem que implantar. Então, o que ficou decidido? Que 2024 será a implantação dos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, e que em 2025 todo o ensino fundamental, né, haverá o ensino religioso. Por que essa diferença de 2024 para 2025? É porque a prefeitura ficou assim, a gente foi surpreendido, agora a gente vai ter que correr atrás de preparar como é que vai ser, né, professor, formação, material e etc. Né? Até pediram ajuda, né? Então, também o grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Religião da PUC vai ajudar, né, na medida de necessidade. E para isso, Dora, haverá necessidade de um edital de concurso para professor de ensino religioso na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, essa é a novidade. E a gente vai atrás de um montão de outras cidades, como Juiz de Fora, Montes Claros, que não oferecem e, portanto, descumprem a lei. Então, essa é a grande novidade, que a gente deve ter concurso público, né, em breve, né, na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, é a ADPE avançando aí para abrir postos de trabalho, né, mas isso tem a ver também com a criação de cursos, a gente tem uma série de projetos aí. Exatamente. E por que eu quis que o Paulo ajudasse a dar essa notícia? Porque foi uma correria e foi uma luta em conjunto. Então, isso é muito importante, porque nós vamos ter vários professores de ensino religioso que serão qualificados para a disciplina do ensino religioso nas prefeituras, nas escolas, de Belo Horizonte e nas demais prefeituras que não oferecem o ensino religioso, porque nós também não paramos. Então, nós estamos acionando o Ministério Público
como o Paulo disse, para as outras cidades também. E nós já conquistamos aí Belo Horizonte, a grande rede, né, de Belo Horizonte. Então, vamos nos qualificar, porque vai vir muito emprego para os docentes de ensino religioso, tá bom? Então, essa é a grande novidade. Dora, uma outra questão. Semana passada, né, as parcerias da ADPER, junto com o Sindiúti Contagem, coletivo de professores lá, houve uma formação para professores de ensino religioso, mas teve gente de outros estados que participaram também, refletindo sobre a BNCC e o ensino religioso. Então, é uma parceria também, né, da ADPER com o Sindiúti. Exatamente. No dia 18, houve a formação do ensino religioso, como o Paulo disse, do Sindiúti Contagem, com a participação de várias pessoas também de outros estados. Pesquisa para identificar prefeituras que não oferecem o ensino religioso. Nós estamos fazendo essa pesquisa e outra coisa, professor, contamos com você. Você precisa nos ajudar. Coloque aqui no chat, nos grupos de WhatsApp, as prefeituras que não oferecem o ensino religioso. A ADPER precisa fazer esse levantamento e a gente conta com você. Você é o nosso principal ajudante nessa questão, né? Então, olha o tamanho desses. A gente precisa de você, dos representantes regionais e do próprio professor para passar para a gente quais as cidades, as prefeituras que não oferecem. Nós fizemos também a busca de utilidade pública estadual para participação em editais e projetos de formação continuada dos docentes. É necessário. Houve também o contato com a Escola de Formação da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Veja que nós estamos sempre em conversas com a Secretaria Estadual de Educação, ofícios são encaminhados, então a gente está sempre buscando diálogo com a Secretaria Estadual de Educação sobre a questão do material didático do ensino religioso, que é um pedido constante dos professores. E eu falo isso também por mim, que estou na área há 32 anos. Então, é uma necessidade o material didático, o livro didático, né? Então, novas reuniões serão agendadas com a Secretaria Estadual de Educação a esse respeito do livro didático. E nós precisamos de demandas de pessoas para escrever. Então, é um processo que não é feito no estralar do dedo. A ADPER tem 3 anos, né? O FONAPE já vem nos ajudando. Então, por isso que a associação é importante. É uma parceria que entra para poder avançar nas conquistas, né? Nesses desafios da nossa vida. Nós tivemos um agendamento de reunião com o Sindirrede para tratar a implantação do ensino religioso no PBH e sobre a abertura do concurso para os professores. A gente tem que conversar, Dora. A gente tem que conversar com o sindicato lá, que geralmente existem alguns sindicatos que são resistentes. Então, a gente tem que conversar para que isso dê certo. Sim, e a gente respeita essa resistência, porém, a gente também não vai cruzar os braços. Então, a gente está sempre, né, Paulo, em constante conversa, diálogo, porque a gente não entrou como associação, gente, para disputar com ninguém. Não existe isso entre nós. A gente entra como parcerias, é para ajudar. É isso que nós queremos. Dora, também, nós não podemos deixar de falar. Eu queria só fazer uma pergunta. Entendi, falhou aqui a internet. Eu queria fazer uma pergunta ao Vladimir. Porque a gente está falando coisa boa. Eu queria perguntar ao Vladimir. Vladimir, nós estamos devendo na praça? Pois é, né? Perguntar o tesoureiro. A ADPER está devendo na praça? Pois é, nós estamos aí com os débitos, né? A gente precisa de associados, a gente precisa de... É importante demais fortalecer a ADPER. E a gente tem, assim, não são débitos muito sérios, não, mas, assim, a gente tem contas a pagar, né?
Então, é importante a associação, a união dos profissionais nesse sentido também, né? Uhum. Nós tivemos um problema, Dora, do site, mas que está sendo resolvido. Até quem estava olhando, até prometeu para hoje ainda ficar pronto, mas eu acho que não vai ficar. Né? Eu até olhei agora no e-mail da associação, parece que o provedor já está dando notícia que já fez o que precisaria. Não sei se está funcionando. Mas certamente essa semana a gente vai ter o site funcionando para novos sócios e também para o pessoal poder pagar a anuidade, né? Que já venceu a anuidade, então nós temos que pagar contador, estamos devendo ainda ata de cartório, o próprio site que tem hospedagem, etc. Então, gente, a gente está fazendo coisa, mas precisa de ajuda, né? Então a gente tem que correr atrás aí dessa colaboração. Com certeza, e antes da live terminar, a gente vai reforçar sobre isso aí. Por quê? Nós não podemos deixar também, Paulo e Vladimir, de avisar a todos os professores e professoras que nós estamos já montando um curso, né, para os candidatos que vão tentar o concurso estadual agora, tá? Então, vai ser divulgado em breve. Nós ainda estamos separando material para a montagem de um breve curso para os professores que vão tentar o concurso agora em 2023, que já é no dia 22, me parece, de outubro. Então, durante o mês de outubro, tá? E como, para finalizar, somente as notícias. As notícias, nós temos a criação mensal de uma live com entrevistas e de formação docente. A live hoje, né, foi a primeira da gestão da ADPE, nós já havíamos falado, em parceria com as universidades, e a gente conta sempre com essas parcerias. O importante, quando o Vladimir coloca a questão, e o professor Paulo, a respeito da questão financeira, é um apelo da presidência da ADPE. Nós somos hoje cerca de 185 associados. Nós temos vários professores de ensino religioso nesse estado. Você, professor, precisa nos ajudar. Nós estamos lutando por você, mas a gente precisa da sua colaboração e da sua ajuda. Nós estamos devendo o contador, né, Vladimir? Não é pouco. São vários meses que nós estamos devendo o contador. Nós estamos devendo ainda o que gastamos no cartório. Houve uma pessoa que nos emprestou esse dinheiro, nós precisamos pagar. Então, nós precisamos da ajuda de vocês. Associe, o site vai estar em breve em funcionamento. Acredito que essa semana, como o professor Paulo Agostinho colocou aí. Então, logo o site vai estar solucionado e lá nós vamos poder colocar todas as informações e você também se associar. Importante, fale da ADPE para o seu colega. É triste quando alguém fala que ainda não sabe o que é a ADPE, como é que surgiu a ADPE. Então, nós precisamos fazer mais. Acho que o som da Dora está caindo. Também com o outro é uma conquista. Hoje nós estamos comemorando. Dora, parece que deu um corte aí, mas eu acho que já está na hora de encerrar, né? E eu acho que a gente poderia finalizar, que a turma amanhã tem que dar aula. Isso. Então, Dora, internet, gente, mas já estamos aí, né? Vamos finalizar. E a importância de novos sócios. É muito importante. Isso aí. Vladimir, quer fazer alguma colocação para a gente terminar? Professor Paulo Agostinho. Eu quero reforçar.
eu quero reforçar a importância dos novos sócios, quero convidar aos colegas de ensino religioso a caminharmos juntos, né? A ADPER é uma forma de caminharmos juntos, uma disciplina que foi tão bombardeada, e é uma forma de caminharmos juntos, em todos os sentidos, né? No sentido pedagógico, no sentido político também. Eu queria só justificar a professora Adriana Campos, né, que é a vice-presidente, ela teve um problema de saúde do pai, por isso que ela não pôde participar. E a Soléria, nossa secretária também, ela chegou correndo de viagem e aí não deu. Ela tá participando, ela está assistindo a live, mas ela falou assim, não, Paulo, não tem condições de entrar aqui para me apresentar, não. Então, obrigado aí, né, a Soléria e a toda a equipe aí que está nessa luta aí. E a minha palavra de agradecimento e dar os parabéns, né, a todas as professoras e professores e dizer, a luta continua. Com certeza. Bom, eu também quero já despedir, agradecendo, né, a todos e todas que ficaram conosco. Muito obrigado, gratidão, parabéns pelo nosso dia. Como diz o professor, a luta continua. E para fechar as minhas palavras, a participação no 17º seminário, né, do FONAPE, que é o Cefopé, que vai acontecer dos dias 19 a 21 de outubro. Pode ser presencial ou online. Então, não deixem de participar. Muito obrigado, boa noite, um grande abraço. Aqui perguntado aqui qual que é o valor, eu estou dizendo que há valores, Maria José, que são variados, tá? O sócio, ele se cadastra de acordo com as suas condições, está no nosso site lá. Então, valeu, gente. Um grande abraço. Obrigada, obrigado, Dora. Obrigado, Vladimir. E todos. Até breve. Até breve. É isso aí. Um abraço, gente. Aí essa live vai estar lá no canal do YouTube do ADPER, tá bom? Nós estamos chiques, nós temos canal. Lá tem que assistir e tem que dar um like lá, gente. Tá bom? Tchau. Tchau, até breve. Maria José, beijo. Tchau. Até breve.